Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 11 a 16. Assim está escrito: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 4 coisas que Deus colocou no templo. Nós observamos nesse texto, está referindo-se ao momento quando Salomão concluiu a construção do templo este que tinha sido desejado por Davi na sua experiência com Deus, momentos da proximidade com Deus. Nasceu-lhe no coração este desejo de edificar uma casa para o Senhor. E ele ofereceu no lugar aonde o Senhor tinha aparecido para ele. E o certo é que Deus não permitiu que Davi construísse esta casa ao Senhor, mas afirmou que o filho de Davi, que haveria de sucedê-lo, Salomão, ele edificaria, sim, uma casa ao Senhor. Já temos dito o cuidado que Davi teve de comprar o terreno, a área, e separá-la para a construção desta casa, deste templo. Ele também fez os riscos, quer dizer, a planta de tudo que deveria ser construído, separou os materiais, ouro, prata, pedra, madeira, ferro, enfim, tudo que houvesse necessidade, deixou tudo organizado. E quando Salomão foi colocado por Deus para reinar sobre Israel, ele recebeu do pai o conselho, a orientação sobre este trabalho que estava por realizar, e que com a investida de Salomão, ocupando o trono pela direção de Deus, chegara então o momento de ele colocar mãos à obra e fazer esta construção e ser dedicada ao Senhor. E isto durou 7 anos de uma construção cerrada. Era algo grande, significativo, que ficaria marcado na história daquele povo, e mesmo assim, 7 anos foi o tempo do início ao fim. Isso porque já tinha o terreno, já tinha a planta, já tinham os materiais. Foi só colocar em execução. Este foi o tempo do começo ao fim. Ao terminar aquela construção, quando tudo estava pronto, Salomão, então, ele se volta para Deus e faz uma oração ao Senhor,
A primeira coisa que ele faz é isto, é chegar diante de Deus e fazer uma celebração diante de Deus. Tiveram o cuidado de tudo, de separar, inclusive, o lugar da arca do Senhor, que a arca era levada de um lugar a outro. Quando, então, terminou-se a construção do templo, tinha lá também o lugar aonde a arca do Senhor deveria ficar. E isto é que nós entendemos sobre o que diz a palavra do Senhor. E ele organizou uma bonita celebração com sacerdotes, com os cantores, com os instrumentistas, com os sacrifícios que se ofereciam ao Senhor. Então diz aqui no capítulo 5 de 2 Crônicas e o versículos de número 12, diz assim, 11 a 13. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E os levitas cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Então, Salomão abençoou o povo naquela celebração e chegou o momento em que ele se coloca diante do altar que foi consagrado ao Senhor, para então fazer a sua oração, a oração de entrega e dedicação daquela casa ao Senhor. No capítulo 6, 2 Crônicas, versículo 12, diz: E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Então diz-nos aqui que ele pôs-se em pé, ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu, em atitude de oração. Ele começou em pé, depois ajoelhou-se e em seguida estendeu as mãos para o céu. Versículo 14, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o teu coração. Ele começa a trazer à lembrança o cuidado de Deus com relação a Davi, seu pai, como o escolheu, o separou e o conduziu até aquele momento, e a promessa de Deus para Davi, que não faltaria da casa dele um varão para se assentar no trono. E agora estava Salomão ocupando este lugar em cumprimento à promessa que Deus havia feito. E ele diz assim, versículo 19: Atende, pois, a oração do teu servo. Versículo 18: Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Aí vem: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. O pedido de Salomão era que os teus olhos, os olhos de Deus, os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar,
de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Uma promessa. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. E ele começa a descrever. Quando alguém pecar e for levado diante do ímpio, quando o povo for ferido diante do inimigo e fizer oração, que o Senhor possa ouvir a oração. Quando os céus se fecharem e não derem chuva e o produto não produzir, mas quando eles se converterem dos seus pecados e orarem a ti, que o Senhor possa ouvir a oração deles. Este foi o teor da oração de Salomão. E ele vem orando. E quando chega aqui, no capítulo 7 e o versículo 1, diz que, acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então, observe aqui a maneira como Salomão se posicionou. Ele consagrou a vida dele a Deus, terminou o trabalho que lhe tinha sido responsabilizado, a construção daquele templo, e no momento em que ele se coloca diante do povo, diante de Deus, ele abre o seu coração plenamente numa oração profunda, numa oração com entendimento e sabedoria sobre todas as necessidades que porventura poderiam acontecer, mas que ao povo do Senhor clamar diante dele, o Senhor Deus pudesse ouvi-los e pudesse dar-lhes a resposta necessária para cada ocasião. E quando ele termina de orar, esta oração, certamente, ela foi entronizada diante da presença de Deus, o sinal de que a oração de Salomão foi ouvida pelo Senhor, está aqui neste capítulo 7, que diz que quando ele terminou a oração, diz que desceu fogo do céu, a glória de Deus manifestou-se naquela casa como resultado de que aquela oração, ela tinha subido como um incenso suave perante a face do Senhor, e o Senhor então tinha aceitado aquela oração, e aqui estava o sinal da aceitação da oração que Salomão fez ao Senhor. Este sinal evidente em todo lugar, aonde houverem orações verdadeiras, que partirem do profundo de um coração que ama, que teme, que obedece ao Senhor, esta oração terá de Deus uma resposta. E quando respondeu, manifestou a sua glória, então Deus aparece naquela oportunidade, naquela noite, quando Salomão acabou tudo, terminou aquela celebração, o Senhor apareceu a ele de noite. Veja que Deus já tinha dado um sinal de que a oração tinha chegado à presença de Deus, e ali estava o sinal da resposta, que é o fogo do céu que desceu e a glória de Deus que encheu a casa. Mesmo assim, com esta confirmação, quando o Senhor Deus aparece a ele durante a noite, no capítulo 7, o versículo 12 diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então veja a resposta de Deus. Deus diretamente falando com Salomão
naquela noite, quando o Senhor lhe apareceu. O Senhor disse: ouvi a tua oração. Não há maior alegria, satisfação, gozo e gratidão diante de Deus como esta que aconteceu com Salomão. Após ele orar diante do Senhor, o Senhor manifestar-se a ele, dizendo: ouvi a tua oração. Olha que coisa maravilhosa os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, mas os ouvidos de Deus, eles estão atentos à oração do seu povo. Em várias oportunidades ao longo da história bíblica, o Senhor Deus ouvindo a oração do povo. Ele ouviu a oração de Abraão, ele ouviu a oração de Jacó, ele ouviu a oração de Moisés, ele ouviu a oração de Josué, ele ouviu a oração de Samuel, de Elias, de Eliseu, de Daniel, de Ezequiel, dos 3 jovens hebreus. Sempre vamos observar Deus se posicionando para ouvir a oração do seu povo. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus tem disponibilidade e prazer de ouvir a oração do seu povo, como ele ouviu também a oração de Ezequias, quando tinha recebido uma mensagem para preparar a casa que ele iria morrer. E ele diz: lembra-te, Senhor, como andei diante de ti em verdade, e fiz o que era reto diante do Senhor, e chorou muitíssimo. E o Senhor disse: ouvi a tua oração, eis que acrescentarei 15 anos aos teus dias de vida. Quando nós encontramos Cornélio, um gentio, orando e fazendo esmolas, o Senhor aparece a ele e diz: Cornélio, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Então o Senhor ouve a oração. Ele só não ouve quando esta oração não está de acordo com o seu propósito e não há sinceridade e integridade no coração de quem está fazendo a oração. Mas encontrando estes elementos, os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a oração. Então Deus disse a Salomão: ouvi a tua oração. Isto significa dizer, ao ouvir a oração, Deus estava ciente do que Salomão disse em cada palavra de pedido a Deus nas dificuldades mais diversas que eles poderiam enfrentar. Ele pedia que o Senhor ouvisse e respondesse. E o Senhor disse: ouvi a tua oração. E mais, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que lugar era este que Deus escolheu? Era o templo construído por Salomão. Templo construído para louvor, a adoração a Deus. Ele diz: escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E tornou a repetir diante de Salomão o que Salomão tinha pedido na sua oração, dizendo o seguinte: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, quando é que aconteceria esta situação, esse estado de coisas de Deus fechar os céus e enviar gafanhotos e peste para consumir a terra e o povo? Isto somente aconteceria quando este povo deixasse de servir ao Senhor e passassem a transgredir, pecar contra Deus, servir a deuses estranhos. O Senhor Deus fecharia
todas as oportunidades das quais eles tinham necessidade. Foi assim que aconteceu no tempo do rei Acabe, quando Elias chegou diante dele e viu que o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E Elias disse que não haveria chuva sobre a terra enquanto ele não dissesse. E por 3 anos e 6 meses ficou sem chover naquela terra, até o dia em que Elias voltou e disse que havia escutado o arruído de uma grande e abundante chuva, e a chuva veio. Aqui a mesma coisa. Então, quando este povo, no versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando o povo pecar contra Deus e transgredir e perder a novidade da terra, os gafanhotos consumirem a terra, a peste começar a fazer a destruição entre o povo e não houver chuva, mas em o povo tomando 4 atitudes diante de Deus, como que seja humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter-se dos seus maus caminhos, a promessa de Deus é que ele vai ouvir, ele vai perdoar e ele vai sarar a terra. Então, tudo isto em resposta à oração e à conduta do povo diante do Senhor. E agora vem estas 4 coisas que Deus colocou no templo. Observemos nos versículos 15 a 17. Nós encontramos aqui, no versículo 15, a primeira coisa que Deus colocou no templo. Ele diz: agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, atentos à oração, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. E no versículo 16, o Senhor diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então Deus disse aqui que aquela casa consagrada a ele a recebeu e faria dela ali o lugar aonde ele se manifestaria em favor do seu povo. Neste versículo 16, ele diz para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então, encontramos aqui no versículo 16 que o nome do Senhor estaria ligado àquele templo que foi consagrado ao Senhor. Então, o nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é supridor. O nome do Senhor é a nossa vitória. O nome do Senhor é a nossa cura. O nome do Senhor é a nossa paz. O nome do Senhor é a vitória nas batalhas. O nome do Senhor é a sua presença entre nós. O nome do Senhor é o refrigério para a nossa alma. O nome do Senhor é a garantia de que triunfaremos e desfrutaremos de paz. Então, este nome do Senhor estaria perpetuamente. Significa que Deus colocaria ali o seu nome e não o tiraria. Ele permaneceria ali naquele lugar. E observando a sequência. Primeiro aqui vimos o nome do Senhor. Segundo, e nela estarão fixos os meus olhos. Então, em primeiro lugar, Deus colocaria lá o seu nome. A primeira coisa que Deus colocou no templo foi o seu
nome. A segunda coisa que Deus colocou ali foi: estarão fixos os meus olhos. Então, os olhos de Deus, que perpassam toda a terra, os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, os olhos de Deus, de quem ninguém se esconde, pode procurar na terra, no céu, no inferno, em qualquer lugar que a pessoa procurar um lugar para se esconder, os olhos de Deus estarão contemplando. E Deus disse que os seus olhos estariam naquele lugar. Então já vimos aqui a primeira coisa, o nome do Senhor. A segunda coisa, os olhos do Senhor. E a terceira coisa que nós vimos aqui é o coração do Senhor. Então ele disse: estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Quando? Todos os dias. Então, quais são aqui estas 4 coisas que nós temos observado? Deus disse que os ouvidos dele estariam atentos àquela casa, à oração daquele lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, os ouvidos do Senhor estariam sobre aquela casa. Segundo, o nome do Senhor estaria permanentemente naquela casa. Terceiro, os olhos do Senhor estariam todos os dias sobre aquela casa. E quarto, o coração do Senhor estaria sobre aquela casa. 4 coisas indispensáveis que devem fazer parte da casa do Senhor. Esta casa era uma casa terrena que Salomão construiu, e ele mesmo admitiu que nem os céus e os céus dos céus poderiam conter a Deus, quanto menos aquela pequena casa que foi construída para um Deus grande, majestoso e maravilhoso. Mas, contudo, Deus fez daquela casa um ponto de encontro para com o seu povo. E para que ficasse marcado aquele ponto de encontro, para que dali surgissem a oportunidade, o testemunho, a proclamação por todas as terras, por todas as nações na terra, o Senhor Deus estabeleceu ali, naquela casa edificada ao seu nome, que ele colocaria os seus ouvidos, o seu nome, os seus olhos e o seu coração todos os dias. Tanto é que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel retrata isto muito claramente, que lá da sua casa, ele colocou a casa na direção de Jerusalém, aonde estava edificado o templo, e diz a palavra de Deus, que todos os dias Daniel fazia oração 3 vezes ao dia. Está aqui no capítulo 6 e o versículo de número 10. Está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, a direção do templo. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, observe, em qualquer lugar em que eles estivessem, eles deveriam procurar a localização do templo de Jerusalém e orarem voltados para o templo, porque eles sabiam, tinham a plena convicção do que Deus prometeu, que iria colocar no templo.
os seus ouvidos para ouvir a oração, o seu nome para que estivesse ali perpetuamente, os seus olhos e o seu coração. Então são 4 coisas que precisa conter no templo do Senhor. Então nós observamos que foram passados tempos, quando chegou o momento do cativeiro babilônico, eles destruíram este templo. Ao terminar o cativeiro, eles voltaram a Jerusalém, reedificaram o templo na época de Zacarias e Ageu, Neemias e Esdras, e aquele templo ficou sendo o templo para adorarem ao Senhor, com a confirmação da mesma promessa de Deus. Este templo, ele foi destruído então, no ano 70, quando o general Tito, general romano, invadiu Jerusalém e destruiu o templo e deixou a cidade desolada, desamparada. E o que restou daquele templo hoje é conhecido como sendo o Muro das Lamentações. Porém, o Deus que começou manifestando a sua presença através de uma arca, do tabernáculo, que era levado de cidade em cidade, e aonde estava aquele tabernáculo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando foi estabelecido esta casa, Deus fixou neste lugar os seus ouvidos, o seu nome, os seus olhos e o seu coração. Ao passar do tempo, nós encontramos na palavra de Deus, no Novo Testamento, que Deus agora fez de cada um de nós a sua morada. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus em espírito? Sois o templo do Deus vivente, que Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Então, agora, entendemos que Deus tem direcionado o seu ouvido para cada um de nós, que o adoramos, o servimos, o glorificamos e bendizemos o seu nome. Então, os ouvidos de Deus estão voltados para a nossa oração. O nome de Deus é invocado sobre a nossa vida. Os olhos de Deus estão voltados para cada um de nós. Caminhamos à luz do seu olhar. E o coração de Deus está atuando na nossa vida. A vontade e o propósito de Deus sendo revelados para cada um de nós, para que o sirvamos com graça, com alegria, com fé e com amor. Então, desta meditação, o que podemos refletir de maneira breve é que Deus sempre esteve disposto a manifestar a sua presença no meio do seu povo, começando com o propiciatório tabernáculo, onde tinha a arca, símbolo da presença de Deus. Com a construção do templo, Deus estabeleceu ali a sua permanência. Os seus ouvidos atentos à oração daquele lugar, os seus olhos, o seu nome voltado para aquele lugar, os seus olhos e o seu coração. Ao passar o tempo, agora Deus coloca que nós somos o seu templo, a sua morada em espírito. E ele coloca em mim, em você, em cada um de nós, os ouvidos deles atentos para ouvir a nossa oração, o nome dele, pelo qual somos, que foi invocado sobre a nossa vida e no qual nós o servimos aqui, os seus olhos que estariam voltados para cada um de nós, para nos acompanhar, e o seu coração que revela a nós o plano, o propósito e a vontade de Deus. Sabendo disso, quão separada, santificada e consagrada deve ser esta casa ao Senhor. Ou seja, o nosso corpo, conforme Paulo disse
apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, como templo do Espírito Santo, nós precisamos estar disponíveis a oferecer a adoração a Deus e saber que os seus ouvidos, o seu nome, os seus olhos e o seu coração estão postos sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.